Olá pessoal, bem-vindos a mais um novo curso aqui no canal da Universidade da Elétrica. Esse curso que eu venho trazer para vocês é um curso avançado de aterramento. São 5 módulos, na sequência vocês vão ver o primeiro módulo, são 5 módulos de aterramento. E você acessando a nossa plataforma AVA, www.ava.ipt Engenharia, você vai ter acesso ao certificado, à provinha e ao certificado. São 5 módulos que serão postados um a cada dia. Lembrando a vocês que para vocês ao terminarem o curso, querendo obter a certificação, vocês vão pagar o valor de R$50 lá na plataforma AVA, que aqui no descritivo do vídeo vocês podem ver melhor, tá? Então vamos aqui na sequência o nosso módulo inicial. Natural, né? Ele deve ser muito estimulado conforme estabelece a norma técnica NBR 5419, lá na parte 3, seu anexo F. Então, ela especifica, né, que o projetista deve partir do princípio de um projeto estrutural. As fundações, elas passaram a ser utilizadas como elementos de aterramento e para-raio na década de 1960. Isso na Alemanha. Então, na Alemanha, o uso do SPDA estrutural, o aterramento estrutural também, ele data de 1960. Nas fundações, o eletrodo de aterramento ou as fundações, elas não se acham, né, ou não se acham em contato direto com a terra. Então, você tem toda a estrutura do pilar, dentro do pilar a ferragem com o eletrodo, o R-bar ou a própria armadura, e ela não tem contato direto com o solo. O contato é feito por uma camada de concreto, que é o nosso foco de estudo, que é esse concreto que vai envolver essa estrutura. O concreto, ele tem como característica de conservar calor e um certo teor de umidade, principalmente nas bases, ou seja, nos baldrames e nas sapatas, nas estacas, né, onde o concreto mantém uma certa umidade. Então, desde 1960, nós podemos observar que na Alemanha já fazia uso do aterramento estrutural e também do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Essa figura ilustra, né, com um eletrodo de fundação embutido nos pilares, e eles vão até o pilar lá embaixo. O contato desses eletrodos, ele é feito com o solo, ele é feito por meio do concreto, como eu comentei. Então, esse concreto, ele vai ajudar, porque ele vai ter um certo teor de umidade, né, e mantém um determinado nível de calor. Então, a descarga ela é inserida e dissipada no meu sistema de aterramento estrutural, onde os baldrames, as sapatas, né, as minhas gaiolas, né, minha fundação em si, o concreto mantém uma umidade, e vocês vão ver que o concreto nas fundações, eles vão apresentar uma resistividade baixa, né? E isso vai facilitar o fluxo dessa corrente de descarga. Bom, primeiramente, o nosso alvo é mostrar para vocês como que essa corrente da descarga atmosférica é dissipada. Para isso, é importante entender que o concreto das fundações, ele é um meio semicondutor. Ou seja, o concreto é um semicondutor que apresenta resistividade em torno de 3.000 ohms por centímetros. Isso a uma temperatura de 20 graus. Isso me daria uma resistividade do concreto de 30 ohms vezes metro. Aqui não é centímetro, não. Daria
30 ohms vezes metro. Uma resistividade bem inferior à resistividade do solo. Então, a gente torna o concreto como um elemento semicondutor. O que vocês vão observar agora, que eu vou comentar, que atualmente se encontram disponíveis no mercado 2 grupos de produtos conhecidos como cimento condutivo. O primeiro grupo desse cimento condutivo tem a finalidade de acelerar a cura do cimento e diminuir o tempo de execução de obra. Mas o que nos interessa é o segundo grupo de concreto, que foi desenvolvido com a finalidade de diminuir a resistência de aterramento. De que forma? Diminuindo mais ainda a resistividade do concreto. Nesse caso, a gente diz que a resistividade chega a apresentar valores da ordem, para esse grupo de concreto, da ordem de 20 ohms por metro, ou 20 ohms por centímetro, ou 0,2 ohms por metro, ou seja, uma resistividade bem baixa. Corrigindo, quando aqui é 0,2 é por metro, tá? Aqui é correto, 20 ohms por centímetro, aqui 0,2 ohms por metro. Então, nós temos os pilares que são utilizados como descidas, nós temos aqui o bloco de coroamento, né, um buraco, vocês vão ver na figura que é feita, e aqui a gente tem toda a ferragem, e aqui a gente tem a estaca, né, a estaca ela vem, e junto na estaca ali o concreto envolvendo, e aqui embaixo nós temos o tubulão. Então, quando a descarga atmosférica desce, o que vai acontecer? Ela vai ser conduzida pelo concreto e depois ela é transferida do concreto, da camada de concreto, para o solo. Ou seja, o concreto ele vai funcionar como um elemento semicondutivo, permitindo que, ao atingir a descarga atmosférica na descida do pilar, ela vai toda ser distribuída pelo solo. Até tem um videozinho que mostra essa distribuição, né? Então é importante dizer o seguinte, que nas fundações, no tubulão, na parte do bloco de coroamento, nas estacas, que essas estacas são profundas, o concreto ele mantém um certo teor de umidade e faz com a resistividade do concreto seja diminuída, né? E se a gente fizer uso do segundo grupo de concretos, são aqueles concretos que apresentam baixa resistência de aterramento, né? Ele vai ter resistência em torno de 20 ohms por centímetro ou 0,2 ohms por metro. Então, quando a corrente é dissipada, ela conduz sim, né, por uma parcela do concreto. Bom, no aterramento estrutural, eu já comentei que as fundações elas permanecem lá no subsolo úmidas, né? E a massa de concreto ela vai apresentar uma resistividade semelhante à resistividade de um solo, pessoal, de um solo de resistividade média a baixa, né? Na prática americana, da norma americana, atribui-se ao concreto das fundações, né, onde toda descarga vai ser dissipada, a norma americana considera o concreto com uma resistividade em torno de 30 ohms vezes metro. Já na prática da norma alemã, no entanto, ela aponta valores da resistividade das fundações, onde mantém uma certa umidade, entre 120 e 500 ohms vezes metro. O concreto, ele é tido como um elemento suficiente condutor no aterramento. Então, no aterramento, o concreto, ele é tido como condutor. Então, quando você tem, por exemplo, uma descarga, né, esse elemento aqui, que tem as ferragens, né, que nós temos a estaca, depois aqui embaixo o tubulão, isso aqui não tem, as ferragens não têm contato direto com o solo. O contato é feito pela camada de concreto, que quando a descarga atinge, ela é transferida para o solo.
Aqui vocês podem ver o bloco de coroamento aqui, e aqui no meio a estaca. E aqui, olha, os baldrames. Isso tudo fica em contato com o solo e mantém uma certa umidade. Isso faz, né, com que a resistividade do concreto nas fundações ele seja da ordem de resistividade média para baixa, como eu mostrei anteriormente. Então, a corrente, parcela dessa corrente, vai circular pelo concreto. Bom, ainda falando um pouco do aterramento estrutural, o concreto ele apresenta grãos de areia, né, e blocos de brita, né? Ambos apresentam uma alta resistência, né, e faz com que a corrente circule apenas pela massa úmida do cimento, né? E a gente sabe que os elementos da armadura, a ferragem, né, mais os periféricos da edificação, eles são efetivos, ou seja, eles servem como condutores da corrente em caso de descarga. O que seria isso? Quando a descarga atinge, ela vai distribuir pela ferragem, né? Isso, como necessariamente as correntes passam dos elementos metálicos, ou seja, a corrente vai para o elemento metálico, que é a estrutura aqui, mas parte dessa corrente ela vai além dos elementos metálicos, passando a massa do concreto, que reveste essa estrutura. E daí, quando ela chega nessa massa de concreto aqui, o que vai acontecer? Ela faz a dissipação no solo, né? Então, esses eletrodos não têm contato com a terra. O que tem contato com a terra é o concreto. E como ele possui baixa resistividade, né, nas fundações, em função da umidade, quando a corrente desce, ela é transferida. Boa parcela da corrente passa pelos eletrodos, as ferragens, por exemplo. E uma outra parcela da corrente ela vai ser trocada aqui no solo, porque o concreto já tem baixa resistividade e ele vai transferir dessa massa da corrente, da massa do concreto, para a terra, fazendo assim a dissipação da descarga, né? Então, pessoal, é muito importante, né, quando você tem um SPDA estrutural, né, quando a descarga atinge a estrutura, né, ela vai fluir pelo pilar, né, descendo pelo pilar, e quando chega nas fundações, ela faz a dissipação. Por quê? As fundações, o concreto mantém uma certa umidade, apresentando uma resistividade muito baixa, vocês podem ter observado, em torno de 30 ohms por metro, no caso da norma americana. E essa dissipação dessa corrente da descarga é feita do concreto para o solo, como eu tinha comentado com vocês. Então, o concreto ele é suficientemente condutivo, né, nas fundações. E isso mantém uma certa umidade e faz com que essa corrente seja distribuída. Vocês vão ver na sequência um pequeno vídeo de uma descarga, né? A descarga atinge o para-raio, ela desce pelas estruturas e depois ela é dissipada para o solo. Vejam esse vídeo, que bacana. E fiquem sempre ligados no canal da Universidade da Elétrica. O elemento metálico, que é o eletrodo de fundação, ou as próprias armaduras, que a própria ferragem pode funcionar como eletrodo, elas não se acham em contato direto com a terra. Então, se eu colocar um R-bar, que é um eletrodo externo, lá, um eletrodo interno, dentro, amarrado junto com a ferragem, esse eletrodo não tem necessidade dele ter contato direto com a terra. Da mesma forma, as armaduras não têm contato. Os ferros não têm contato.
Por quê? Porque o concreto, nas fundações, ele tem um certo teor de umidade e a sua resistividade ela é baixa, né? Isso faz com que, quando a corrente desce, a corrente da descarga elétrica, por exemplo, desce pelo pilar, né? Ela vai na parte seca do pilar, vamos dizer assim, acima das fundações, a resistividade do concreto é muito alta, portanto, a corrente só fica na ferragem. Quando ela desce lá nas estacas, nas fundações, o concreto passa a conduzir essa corrente de descarga. O contato ele é feito, então, através do concreto, que nas fundações possui umidade e baixa resistividade, conduzindo a corrente de descarga. Outra coisa importante desse tipo de aterramento é que esse tipo de aterramento, a resistência ela fica estável. Por quê? Porque o concreto ele conserva um certo teor de umidade e calor. Portanto, essa resistência do aterramento desse eletrodo de fundação ou das ferragens como um todo é mais estável do que qualquer tipo de aterramento. Você pega um aterramento de um eletrodo não natural, uma haste cravada no solo, quando você faz a medição no período de chuva, ela tem uma variação, uma oscilação muito grande. Já o aterramento usando os eletrodos de fundação ou as próprias ferragens, a resistência do aterramento ela fica mais estável do que qualquer outro tipo de aterramento. Bom, segundo estudos das concessionárias de energia elétrica da Alemanha, né? A Alemanha é um país de que a gente tem uma referência muito boa sobre sistemas de aterramento, sobre para-raios, né? Ou SPDA. Eles fizeram uns estudos e encontraram que a resistência de aterramento ela vai depender, quando você usa as fundações, ela vai depender da resistividade do terreno e vai depender do volume do concreto das fundações. Então, se eu quero calcular mais ou menos qual seria a minha resistência de aterramento, usando eletrodos ou as fundações como eletrodo, RA é ρ, que é a resistividade do solo, dividido por 1,57 vezes π, vezes a raiz cúbica do volume de concreto. Que volume de concreto é esse? É o volume de concreto das fundações. Então, é o volume de concreto das estacas, é o volume de concreto do baldrame, é o volume de concreto do bloco, né? Então, como a gente sempre tem essa informação que o engenheiro civil faz o cálculo, a gente pega esse volume e nós temos a estratificação do solo que me dá a resistividade, eu consigo definir qual é o valor da resistência do aterramento, aplicando essa equação, onde ρ é a resistividade e V é o volume de concreto das fundações. Bom, primeiramente, vamos entender o que são as fundações. Nós podemos ter as estacas, né, que são cilíndricas, né, dessa forma aqui, e nós temos a outra opção que é o tubulão. Né? O tubulão ele vem com a seção circular aqui e depois ele faz essa abertura. Então isso aqui é tubulão. Então eu posso usar o tubulão ou a estaca. Né? A estaca, vocês podem observar que ela vem com a seção circular até o final. Então, isso aqui faz parte do meu aterramento. Eu vou usar isso aqui, esses eletrodos aqui, que na verdade eu posso usar a ferragem ou um eletrodo, um R-bar aqui dentro, né? Isso passa a ser fundação. Então, o volume de concreto que eu tenho que identificar é o volume de toda a minha extensão da fundação. Quanto maior esse volume de concreto, menor vai ser a resistência do aterramento, né? Aqui eu tenho o bloco, vocês podem olhar o bloco. O bloco também faz parte do volume de concreto da fundação. E tem os baldrames. Olha aqui os baldrames, ó, isso tudo são os baldrames em volta. Né? E aqui eu tenho as minhas estacas ou tubulões. Então, o que eu tenho que calcular de volume de concreto é esse volume de concreto aqui, que está abaixo da terra. Né? Isso aqui é só refrisando o conceito. O que é tubulão
que é estaca e o que são os baldrames. E os blocos aqui, ó, são os blocos. Então, isso tudo está interligado e vai fazer parte, o volume do concreto aqui vai fazer parte no cálculo da resistência de aterramento. E aí eu peguei um exemplo não é um exemplo, talvez pode ser até real ou não, como eu não sou engenheiro civil, eu fiz um exemplo só para a gente exercitar. Que eu tenho uma fundação de um prédio que ele tem 12 estacas, então é circular, de 20 metros de profundidade de cada estaca, né? E o diâmetro da estaca é 0,3 metros. Eu tenho um baldrame, né? Olha aqui, 80 metros de comprimento, né? Por 80, que é o tamanho da base aqui da minha edificação. E o baldrame tem 0,4 por 0,5 por 0,5. Eu botei 0,4 aqui, mas no cálculo, vocês prestem atenção lá que eu fiz o cálculo, me parece com o cálculo 0,5. É só a gente alterar. Resistividade dos solos, 136 ohms por metro. O bloco, que é esse quadradinho aqui, eu imaginei um bloco aqui de 1,35 por 1,35 por 60 de profundidade. Então, eu vou calcular o volume de concreto nas fundações e vou calcular a resistividade. Então, veja vocês, eu utilizei realmente o bloco, eu utilizei esse quadradinho aqui, é o bloco, né? É o baldrame, né? Eu usei o baldrame de 50 por 50, tá? Então, a largura do baldrame é 50 por 50 e o comprimento dele é 80, né? A estaca, então vamos calcular o volume da estaca. A base da estaca é circular, então πr ao quadrado, vezes a altura. A altura vai me dar o volume. A altura é 20 metros, eu estou considerando o raio da estaca 20 centímetros, que é 0,2 metros. Π vezes 0,2 ao quadrado vezes 20. Uma estaca me dá um volume de concreto de 2,51 metro cúbico. O volume total das estacas, eu peguei 2,51, multipliquei por 12, deu 30,16 metro cúbico. Isso é o que eu vou ter nas estacas de concreto. Agora o baldrame. O baldrame são 4 lados. Eu imaginei um quadrado, então é 4 vezes 80, vezes a largura, vezes a altura. Eu estou considerando o baldrame dessa forma, 0,5 por 0,5 de altura. Então, 0,5 vezes 0,5 vezes 80 vezes 4. 80 por quê? Porque o comprimento é 80, também 80. Então, isso me dá um volume de concreto de 13,122. Qual é o volume total? Lembrando que o bloco, eu estou usando o volume do bloco, estou chamando os blocos de 1,35 por 1,35, né, de dimensões, e a profundidade do bloco, 60 centímetros. Isso me dá 13,122. Então, se eu somo o volume de concreto das estacas, mais o volume de concreto do baldrame, mais o volume de concreto dos blocos, isso me dá o volume V, de 123,282. Aí eu vou pegar isso e vou calcular qual é a resistência. Vai ser ρ dividido por 1,57 vezes π vezes raiz cúbica de V. Então, 136 dividido por 1,57 vezes π vezes raiz cúbica de 123,282. Isso me dá uma resistência de aterramento de 5,54 ohms. Então, pessoal, esse exemplo que eu trago para você é só para exercitar o cálculo, né? Porque quem faz esse cálculo do volume de concreto, tem isso no projeto, é um engenheiro civil. Então, esse dado é importante para que você como engenheiro eletricista ou como outro profissional, vai fazer a estratificação no solo para identificar quem? Para identificar a resistividade. Identificada a resistividade naquela profundidade, em função das várias camadas do solo, você consegue calcular a resistência do aterramento estrutural. Bom, essa aula eu baseei no livro de instalações elétricas do Ademar Cotrim. Então, pessoal, eu deixei bem claro para vocês como que a gente calcula a resistência de aterramento quando utilizamos as fundações. E ela vai depender do volume do concreto das fundações. Então, sempre fiquem ligados no canal da Universidade da Pessoal, então a aula de hoje é sobre o concreto
utilizando ele no aterramento. O que o concreto tem de benefício em um aterramento elétrico? Antes disso, vocês podem observar aquela tabela lá em cima. Nós temos alguns tipos de solos, né? Solos, por exemplo, argila. A argila, ela tem uma resistividade. A resistividade do solo é a oposição à passagem de corrente. Então, quanto maior a resistividade do solo, maior é a oposição à passagem da corrente. A argila, ela apresenta um solo do tipo argila, apresenta uma resistividade entre 300 e 5.000 ohms vezes metro. A areia, por exemplo, começa em 1.000, o mínimo, e o máximo em 8.000 ohms vezes metro. O calcário de 500 a 5.000 ohms vezes metro. O granito e o arenito de 100 a 10.000. Então, isso dificulta os projetos de aterramento. Então, vocês podem observar aqui em cima, eu tenho um solo estratificado em camadas. Então, o solo é o elemento que impede a passagem de corrente e dificulta, né, no projeto de aterramento. E o concreto, no aterramento, ele traz um benefício muito grande. Qual é o benefício? Diminui a resistividade do aterramento. Diminuindo a resistividade, você vai diminuir a resistência do aterramento. Vocês vão ver daqui a pouquinho na sequência. Então, pessoal, utilizar o concreto no aterramento, por que é bom? Veja aquela tabelinha lá em cima, tem a resistividade do concreto, né? Tem concreto que pode ter resistividade menor do que 100 ohms vezes metro. Geralmente, a resistividade do concreto ela está entre 100 e 500 ohms vezes metro. E o que isso traz de agregado? Traz que o concreto, nessa haste de aterramento, vocês estão vendo bem lá em cima, concretada, né? Ele diminui a resistividade do solo, dessa forma, diminui muito a resistência do aterramento. Por que o concreto tem uma resistividade muito menor que a resistividade do solo? Vocês estão vendo aqui, o concreto ele tem uma certa porosidade. E com essa porosidade, ele retém a umidade. Isso faz com que, se eu pego uma quantidade de concreto, coloco numa haste de aterramento, faço um buraco lá, por exemplo, de 80, cravo a haste, faz um buraco ali em volta da haste de 80 centímetros por 80 e coloco concreto, eu vou diminuir, né, a resistividade do concreto. Na sequência, eu vou diminuir a resistência do aterramento. Então, é importante, nos aterramentos, a gente fazer o aterramento estrutural. Nós devemos fazer o aterramento estrutural, porque o concreto é nosso aliado, ele funciona como um tratamento químico do solo. Mas eu também posso colocar concreto numa haste de aterramento, né? Faço o buraco, coloco a haste e coloco o concreto. Na sequência, vocês vão ver a importância e por que utilizar o concreto nos aterramentos. Então, pessoal, essa aula é uma aula em que eu volto a falar novamente para vocês o uso das fundações como aterramento, né? O porquê da melhora quando nós utilizamos as armaduras. Primeiramente, o elemento principal disso é o concreto. O concreto, ele é alcalino, né? Ele tem um pH maior do que 7. O concreto também, vocês podem olhar aqui no desenho, ele é poroso e ele tem a característica higroscópica, ou seja, ele é higroscópico, ou seja, ele apresenta a propriedade de absorver água. E o concreto, quando ele enterrado, ele tende, devido a essas características, né, de porosidade, de higroscópico, de ser higroscópico, ele tem a capacidade de absorver umidade. E aí, o que vai acontecer? Ele vai apresentar uma resistividade entre 30 e 100 ohms vezes metro. É uma resistividade muito menor do que a maioria
dos terrenos que a gente encontra por aí, né? Outra característica que eu gostaria de colocar aqui é, segundo a prática americana, atribui-se ao concreto das fundações uma resistividade em torno de 30 ohms vezes metro. Já a prática alemã, no entanto, os valores entre 120 e 500 ohms vezes metro. Então, vocês podem observar que essas características do concreto faz com que, né, a resistência de aterramento tenda a diminuir e também não ocorre variações bruscas com a mudança de clima. Outro ponto importante é que nós utilizamos as armaduras de concreto, né? Ele funciona como o aterramento químico, né? O concreto funciona como aterramento químico não, ele funciona como tratamento químico, né? O volume do concreto ele vai contribuir para a melhora da resistência de aterramento. E o concreto vai funcionar como tratamento químico e as ferragens vão funcionar como os eletrodos, né? Vocês podem observar aqui eu tenho um bloco, aqui eu tenho a estaca e aqui eu tenho o baldrame. Então, claro que nós temos que seguir as recomendações de ensaios, né? De instalações que já existem e que vocês desejam colocá-las com aterramento estrutural, é importante seguir as recomendações da 5419. Fiquem sempre ligados ao aterramento elétrico na visão da 5410 de 2004. No seu item 6.411 da NBR 5410, ela estabelece o seguinte, que toda edificação deve dispor de uma infraestrutura de aterramento denominada de eletrodo de aterramento, sendo admitidas as seguintes opções. Vou apresentar apenas uma opção, que é a opção que nós vamos tratar agora. Preferencialmente, usar os eletrodos das próprias armaduras de concreto das fundações, ou seja, preferencialmente faça o uso das próprias armaduras do concreto das fundações como sistema de aterramento. Nos casos em que a infraestrutura de aterramento da edificação for construída pelas armaduras embutidas no concreto das fundações, que são as armaduras de aço, das estacas, dos blocos, das fundações e vigas baldrames, pode-se considerar que interligações naturalmente existentes entre esses elementos são suficientes para se obter um eletrodo de aterramento, com características elétricas adequadas, sendo disponível qualquer medida, sendo dispensável qualquer medida suplementar. Por que eu peguei essa visão? Porque vocês viram já no canal, existem várias aulas onde a gente faz o aterramento utilizando eletrodos, né? Usando o eletrodo, aquela haste de cobre, né? Haste banhada de cobre. Aqui nós vamos seguir uma das excelentes recomendações da 5410, que é, sempre que possível e preferencialmente, fazer o uso das armaduras do concreto das fundações como SPDA. Como SPDA e como também sistema de aterramento, que é o nosso foco. Essa edificação que nós vamos implementar é uma edificação já existente, uma edificação de 1990. E nós vamos implementar um sistema de aterramento fazendo uso das armaduras do concreto. Bom, o aterramento na visão da 5419 de 2015. Qual é a visão da 5419? No item 5.4.4 da NBR 5419 de 2015, as armaduras de aço interconectadas nas fundações de concreto ou outras estruturas metálicas subterrâneas disponíveis, elas podem ser utilizadas como eletrodo de aterramento, desde que sua continuidade elétrica seja garantida. Então veja que aqui já existe uma recomendação, que nós, ao montarmos um projeto de aterramento baseado nas fundações,
de uma edificação já existente, nós vamos fazer os testes de continuidade para garantir que existe continuidade elétrica entre os pilares e baldrames. Os métodos para garantir essa continuidade são aqueles idênticos, né, para os condutores de descida no SPDA. Ou seja, se eu quero usar uma estrutura já existente como aterramento, eu tenho que fazer o teste de continuidade. Testar a continuidade dos pilares e entre pilares. Porque fazendo o teste de continuidade entre pilares, nós vamos estar verificando a continuidade dos baldrames, né? Então, veja vocês que ela, no seu item 544, ela diz o seguinte, que é importante fazer o teste de continuidade para que a estrutura sirva como eletrodo de aterramento. Baseado nisso, né, a gente constrói todo o projeto. No entanto, eu gostaria de apresentar para vocês a lei número 11.337, é a lei do dia 26 de julho de 2006. Ela determina a obrigatoriedade de as edificações possuírem sistema de aterramento e as instalações elétricas compatíveis com a utilização do condutor de terra, bem como torna obrigatória a existência de condutor de terra de proteção nos aparelhos elétricos. Então, em 2006, né, as tomadas de 3 pinos com pino de terra passou a ser obrigatório, assim como o sistema de aterramento. Então, é bom que todas as edificações tentem seguir a norma NBR 5410, porém, existe já uma lei, e lei tem mais força do que norma. Então, o artigo 1 fala que as edificações cuja construção se inicie na vigência dessa lei, ou seja, 2006, e aquelas construções de 1990. Olha, pessoal, é importante esclarecer para as pessoas, para o seu cliente, que é a importância do sistema de aterramento. Então, aqui nós já temos a lei do aterramento, né? Todas as edificações devem possuir sistema de aterramento. Bom, a edificação em estúdio, onde nós vamos instalar o sistema de aterramento e vamos instalar um BEP, que é um barramento de equipotencialização, é uma edificação dessa natureza. Ela tem 5 prumadas, 1, 2, 3, 4, 5 prumadas, onde nós vamos usar a estrutura dos pilares como sistema de aterramento, né? E também vamos ter que verificar a continuidade elétrica de cada um desses pilares. Haja visto que a edificação já possui um SPDA. Então, a gente vai fazer a avaliação da continuidade dos pilares. Nesse caso, apenas para a instalação do BEP, que é o barramento de equipotencialização, onde vai sair o meu sistema de aterramento. Então, pois bem, a edificação ela é horizontal. Nós temos aqui escolhido 8 pilares, onde o pilar em vermelho, que eu chamei de P5, nós temos que fazer o teste de continuidade. Então, vocês podem observar que o pilar é quebrado em sua base, aqui, e uma garra é conectada aqui com o milhomímetro, e lá no topo da edificação, ou seja, no topo do pilar, é medida a continuidade elétrica. Então, foram escolhidos 8 pilares. E eu tenho que fazer a medição em cada pilar e fazer a medição cruzada para verificar a continuidade elétrica e, assim, estar habilitado tanto para as descidas do SPDA quanto para instalar o sistema de aterramento, tá? Então, pessoal, eu vou quebrar o pilar embaixo, nós quebramos o pilar embaixo e em cima para verificar essa continuidade, né? Então, foram escolhidos 8 pilares. Então, aqui inicia o projeto de aterramento. Então, eu tenho um trecho do projeto onde eu tenho um pilar P5 em vermelho. Esse pilar já está com continuidade, assim como todos os outros pilares, e foi feita uma intervenção física aqui. Foi quebrado o pilar e foi soldado e preso por um grampo
um pedaço de R-bar. O R-bar é uma barra de 3/8 galvanizado a fogo. Não é porque eu não posso ligar o cobre direto na ferragem aqui para evitar a oxidação em funcionamento contínuo, ou seja, cobre com o meu ferro aqui, ele pode virar uma pilha galvanizada. Então foi quebrado esse pilar no ponto estratégico onde vai até o BEP do aterramento, onde eu vou colocar o aterramento, e aqui foi feito um grampo, uma solda, depois aqui uma caixa, e aqui sim já sai a tubulação, onde foi através de um conector split bolts, foi preso o meu R-bar já longe do ferro, né? Do ferro aqui dentro, onde foi quebrado. E aqui eu faço a conexão. Essa conexão, ela sobe, né? Aqui vocês têm a tubulação, ela sobe aqui e vai até o BEP, né? Que é o barramento de equipotencialização. É aqui onde nós vamos ter que furar, né, e fazer o aterramento aqui do neutro também. E passar todas as ligações de terra para todas as 5 prumadas que nós temos na edificação. Então veja a intervenção que nós fizemos no primeiro momento. Seguindo adiante ao projeto, né, vocês podem observar, eu fiz um desenho onde nós temos aqui prumada A, B, C, D e aqui eu vou chamar de prumada central. É onde nós temos a entrada de energia. Nessa prumada aqui tem o BEP e tem um pilar P5. Se vocês olharem aqui, embaixo lá no pilar tem um furo que sobe e vem até o BEP. Do BEP tem a tubulação que sai, onde nós vamos conectar no barramento de neutro, né? Vai criar uma barra de terra aqui dentro do meu QGBT, né? Então vou ter uma barra de terra dentro do QGBT, então vem aqui do pilar um cabo de 50 milímetros de cobre, esse cabo sai e conecta nessa barra. Essa barra que vai estar lá dentro do QGBT, ela vai distribuir o terra para cada uma das prumadas. Aqui são as derivações. Então tem aqui a barrinha de terra que nós criamos, onde está em amarelo aí. Ela vem de onde? Ela vem aqui do QGBT, onde está aterrado via BEP. Então as 5 prumadas já estão com aterramento. Aqui nós utilizamos o cabo 16, então a seção do terra é 16, nós utilizamos um cabo de PVC para fazer essa conexão. Aqui tem outras fotos mostrando essa barra lá no QGBT. Vocês podem observar aqui. Então aqui vem do BEP, né? Aqui vem do BEP, olha, vem do BEP. Então o BEP vem, conecta aqui, que é essa barra aqui, ó. E dessa barra eu vou fazer a distribuição do aterramento para cada um dos pontos de medição, onde cada apartamento vai fazer a sua conexão de terra. E também aproveitamos, como a edificação antiga não tinha DPS, instalamos um DPS aqui junto com o disjuntor para evitar, né, o desarme aqui ou um curto-circuito no fusível. Depois, no final, nós fizemos uma medição final. Qual a medição final? Nós fizemos uma medição utilizando o miliomímetro, né? Lá no mastro, no ponto mais alto, foi conectado um cabo e no ponto aqui, no BEP construído, colocamos o outro cabo. Injetamos a corrente, né? Ela vai até o topo da edificação, desce e o instrumento registrou uma medição de 113 miliohms, ou seja, continuidade perfeita em conformidade com a NBR 5419. Dessa forma, nós conseguimos criar uma estrutura de aterramento eficiente e com resistência que nós medimos. O valor da resistência medida foi muito menor do que 1 ohms. Fato muito complicado, apenas com um eletrodo você conseguir ter um tipo de aterramento dessa natureza. Então, pessoal, dessa forma vocês puderam, né, estar acompanhando como foi a utilização das armaduras, o processo para utilizar e a montagem, tá? É uma aula bem simples, mas
que ela serve de exemplo para você aí que vai construir um sistema de aterramento. Procure utilizar as armaduras, as fundações, obviamente sempre quando a edificação já está construída, fazendo os testes de continuidade elétrica. Obrigado a todos e fiquem ligados no canal da Universidade da Elétrica. Ligados no canal da Universidade da Elétrica.